Olá, Vitor Costa, olá, todos que estão por aí. É com muito prazer que eu aceitei o convite da série Onde Tudo Começou. Um convite que eu acho um tanto quanto perigoso, porque você convidar uma pessoa já com tanto tempo de vida para falar sobre isso, corre o risco de ter um longa-metragem ou uma minissérie. Mas vamos tentar fazer isso aqui da melhor maneira possível, sem extrapolar no tempo, sem que se torne uma coisa muito desinteressante. Bom, isso aí tudo começa lá por volta de 70 e alguma coisa, né? Ou um pouquinho depois, volta de 80 talvez, vamos colocar assim, quando eu, atuando numa outra profissão, um dia entra na minha sala, na época, o supervisor de segurança do trabalho, para explicar um acidente. E eu fiquei muito bravo com ele. Ele falou: se você acha que é fácil, vai lá e faz o curso e vem fazer o que eu faço. E não tem coisa pior do que para mim do que um desafio. Eu gosto muito de desafios, sempre gostei. Eu acho que os desafios, quando eles são bem colocados e são racionais, eles nos levam à evolução. E naquela mesma noite eu fui ao Senac de Guaratinguetá, que ficava perto da casa que eu morava, dava para ir a pé atravessando a rua, procurar saber como é que fazia a matrícula. E por pura coincidência, essas coisas do destino, havia uma turma para começar em poucos dias, e eu fiz a matrícula e fui lá. O primeiro dia foi interessante, porque antigamente tinha aquela apostila enorme, eu tenho ela até hoje, que é a apostila anti-ergonômica, né? Que era da Fundacentro. E o curso era muito interessante, porque ele trazia uma série de coisas, uma série de matérias que me agradavam muito. Eu tive professores maravilhosos. Guaratinguetá, como é uma cidade que está em torno da Escola de Especialistas de Aeronáutica, boa parte dos nossos professores eram militares com formação em engenharia, que vinham ensinar. Meu professor de proteção contra incêndios era uma pessoa maravilhosa. Meu professor de saúde mental, de aspectos psicológicos na época, era uma riqueza. Professores muito bons. E uma turma naquela época de pessoas bem já maduras, né? Pessoas na minha sala ali com 50 anos, já 60 anos, militares da polícia. Um deles até virou coronel, depois virou deputado, está em São Paulo como deputado, que sentava ao meu lado. E aquele curso me fascinou. E no meio do curso eu não queria fazer outra coisa na vida que não fosse prevenção de acidentes. Prevenção grudou na minha pele, eu larguei o que eu fazia, fiquei sem trabalho. Naquela época eu não tinha estágio. Logo em seguida apareceu um convite para uma entrevista numa fábrica de explosivos, cujo responsável é um engenheiro que é meu amigo até hoje, está atuando até hoje. Mas existem algumas áreas da segurança que eu nunca gostei e deixei a parte da prova em branco. E aí comecei a mandar currículo. Dava aquele monte de currículo. Naquele tempo o currículo era pelo correio, né? Nós não tínhamos internet. Via jornal, via. E um belo dia estou lá em casa e chega um telegrama. Entrevista em São Paulo. Bom, de Guaratinguetá a São Paulo, 2 horas e meia de ônibus. Eu vim a São Paulo, fui ali onde é a boca do lixo, que a gente chama aqui, né? No hotel que até hoje está lá, eu sempre passo e vejo. E fiz uma entrevista, fiz um teste. E a pessoa me falou: você está aprovado, a vaga é meio longe. Bom, quando a pessoa falou vaga é meio longe, eu imaginei que era Presidente Prudente, que era Andradina, qualquer coisa no extremo de São Paulo. Mas eu estava precisando tanto trabalhar, tão interessado em aplicar aquilo, eu falei: eu topo. Então tá bom, você pega o ônibus hoje à noite para Belo Horizonte. Eu falei: Belo Horizonte? Pô, Belo Horizonte é legal, né? Ser solteiro, aquela cidade maravilhosa ali, tudo de bom. Minas, eu gosto muito de Minas até hoje. E fui para Belo Horizonte. Cheguei em Belo Horizonte, me colocaram num hotel. No dia seguinte eu fui até a construtora e o cara falou: olha, você embarca agora à noite para Marabá. Eu falei: Marabá? Marabá. Lá no Pará. Eu vou trabalhar onde? Você vai trabalhar um pouco em Marabá, um pouco na Serra Pelada e um pouco em Carajás. Bom, naquele momento quase que eu, né? Falei: não vou, né? Mas assim, aceitei, peguei a passagem e fui. Marabá é uma cidade interessantíssima, maior, cresceu, mas isso naquela época a coisa era meio complicada ainda, né? Em termos de violência, em termos de costumes diferentes. Tanto que eu cheguei, a aeronave sobrevoou ali o Itacaiunas, do Tocantins,
desce naquela luzinha lá embaixo, que era um aeroporto, ainda era de madeira aquele aeroporto, a casinha do aeroporto. Acabei de chegar na cidade, quando a gente sai, aquele calor imenso do norte, né? Aí ela fala, vamos comer um negócio ali, vamos sentar ali, comer uma panelada, uma coisa assim. E naquele momento nós estamos ali comendo e do outro lado da rua teve um tiroteio. E as pessoas morreram ali. E eu olhando aquilo, né, de longe, mas tentando manter a pose, né? Aí fomos para o alojamento, um alojamento bastante exótico, algumas coisas diferentes lá, interessantes que não vem ao caso aqui. E vamos trabalhar. Bom, imagina que no primeiro dia que eu subi lá para a Serra Pelada, que naquela época estava bem forte ainda, quando eu estava entrando na serra, teve um acidente lá dentro. Um motoscraper passou por cima de um garimpeiro e os garimpeiros resolveram invadir o alojamento da empresa onde eu ia trabalhar. Então, o primeiro dia da segurança do trabalho eu passei debaixo da cama, né? Porque eles estão todos escondidos lá, porque não tinham o que fazer, ninguém conseguia conter aquelas pessoas. E ali eu comecei a trabalhar. Fui substituir um profissional que tinha alguns problemas de comportamento, alguns problemas de relacionamento com os trabalhadores, e as pessoas me olhavam achando que eu era o sucessor dele em tudo, né? E eu não era. Mas aquilo era complicado demais, aquilo tudo era muito difícil. Naquele tempo, o quilômetro 30, o Curionópolis, era muito intenso, tanto na questão de diversões noturnas, como na questão de violência, né? A gente costumava dizer naquela época, lá o quilômetro 30, né? 30 de manhã, 32 da tarde, 38 à noite, porque toda noite tinha pelo menos uma dezena de mortes. Bom, a minha primeira saída para voltar à cidade, que nós tínhamos um canteiro no Castanhal, na entrada de Marabá, eu fui parar num telefone para ligar para minha casa. Para ligar para minha casa, hoje é fácil, né? Você pega o celular, naquele tempo você pegava um orelhão e aguardava o retorno da ligação. Estou lá conversando com a minha mãe, do outro lado da rua o cara deu um tiro de 12 no cidadão na minha frente. E eu comecei a chorar no telefone. Minha mãe, por que você está chorando? É saudade. Se eu contasse isso para ela, ela ia ficar apavorada. E assim foi esse começo, a gente foi se habituando, foi ganhando força ali, aprendendo a fazer algumas coisas, convivendo com muitas dificuldades imensas. A gente fazia manutenção da PA, né, da rodovia ali, aquelas pontes de madeira, e invariavelmente quando vinham os caminhões com garimpeiros em cima, eles vinham atirando. Tanto que as placas ali eram cheias de bala, furo de bala, coisa parecida. Então foi um momento bastante intenso, bastante complicado. Eu estive naquela ponte, eu estive em uma série de lugares lá que eram muito interessantes. Por uma questão pessoal, eu vim passar um tempo em Guaratinguetá e não voltei. Não voltei, uma questão bastante pessoal, questão da minha vida pessoal. E fiquei por ali. E nisso eu fui trabalhar numa empresa de laticínios, né? Uma fábrica de iogurte, que era um mundo totalmente diferente, mas muito interessante. E ali havia uma equipe muito boa de trabalhar, então conseguimos desenvolver algumas coisas, aprender algumas coisas, né? Mas não era ali por todo o tempo. E nesse meio tempo apareceu o convite para trabalhar numa fábrica de papel, lá na cidade de Cruzeiro, onde eu fiquei um pouquinho de tempo, mas gostei muito. Era uma fábrica já com uma visão de multinacional, com um sistema bem estabelecido. E a gente vai aprendendo segurança do trabalho, né? A gente não só ensina, a gente vai aprendendo maneiras de fazer, maneiras de viver. Então aquele lugar era muito interessante para mim. Quando eu recebi uma proposta para ir trabalhar numa fábrica de EPIs, no sul de Minas Gerais. A fábrica de EPIs foi uma das piores experiências da minha vida, porque na fábrica de EPIs eles não deixavam colocar EPI nos trabalhadores, era uma coisa muito complicada. E lá eu saí muito chateado e fui trabalhar na Parmalat. A Parmalat foi um bom começo de vida para mim. Trabalhar com os italianos foi uma delícia, porque a gente tinha todo aquele clima gostoso da Itália, de discussão, mas as coisas aconteciam. E lá nós ajudamos a fundar o Grêmio da empresa, lá nós criamos o princípio de um grupo de estudos que ocorria em Itajubá, que é um pouco distante ali, de Itamonte, onde eu estava. E numa dessas vezes que a gente estava lá em Itajubá, falando num evento,
uma pessoa que trabalhava na multinacional de veículos estava assistindo o evento e tinha acabado de assumir um cargo lá. E me convidou para almoçar lá. Eu fui lá para conhecer, eu queria conhecer aquela fábrica, uma fábrica com 12 mil empregados. Coisa doida, cheguei lá, não sabia nem onde eu sentava direito e tal. Aí almocei uma vez, voltei uma outra vez para almoçar, e era um pouco distante, umas 2 horas de carro mais ou menos, naquela época de Fusca, né? E na terceira vez ele falou, quero que você venha trabalhar aqui. Eu falei, não, eu não tenho capacidade para trabalhar aqui. Ele falou, não, eu quero um cara que tem essa linha que você tem, que goste de uma certa encrenca. Imagina que eu sou encrenqueiro há muitos anos, né? Que tem uma dinâmica de ir para cima. E aí coincidiu com outro momento pessoal da minha vida, eu querendo sair lá de Itamonte, que Itamonte para mim era um sonho, uma série de realizações. Eu fui. Quando eu cheguei, eu fui fazer o que eu sabia fazer, né? E começou a chamar a atenção o que eu sabia fazer. Segurança do trabalho tem algumas coisas que acomodam ao longo do tempo, né? E eu não estava muito acomodado. Aconteceram coisas interessantíssimas, uma questão ética que a gente não relata realmente, mas que deram uma visão de trabalho, que deram uma possibilidade de trabalhar, e a gerência, a diretoria começou a me dar um tratamento diferenciado, tanto de promoções como de acesso a outro nível de trabalho, e isso foi ficando muito confortável. É um tempo muito gostoso da minha vida, 10 anos da minha vida praticamente ali, ou talvez um pouco menos, e em dado momento, uma pessoa que era do comando dessa equipe veio para São Bernardo do Campo e trouxe 2 pessoas, eu e mais um. E aí era um outro mundo, né? Quem já esteve nessa fábrica da montadora aqui em São Bernardo do Campo, é uma cidade, uma fábrica com linhas de ônibus dentro, com hospital próprio, uma dezena de agências de banco. Uma fábrica que chegou a ter 32 mil empregados em algum tempo da vida. Foi a maior escola que eu tive na minha vida. Porque ali eu tinha estamparia, ali eu tinha funilaria, eu tinha pintura, tinha uma área com 10 mil máquinas dentro, tudo que você quisesse aprender. Nós tínhamos um quartel de bombeiro próprio, um laboratório de toxicologia, e o SESB trabalhava numa harmonia imensa. Então, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, bombeiros, todos trabalhavam juntos. E eu, na minha cultura de fazer segurança de chão de fábrica, caí no lugar certo. Porque essa coisa de mandar e-mail, essa coisa de fazer gestão, ela há muito tempo existe, né? As pessoas esquecem que fazer gestão tem a parte de planejamento, mas tem a parte de execução. E eu sempre gostei muito da execução. Então nós fazíamos ações maravilhosas, ações de chão de fábrica intensas, que é lógico, impactaram de forma decisiva para bons resultados. Aí um dia eu saí de lá e aí fui mexer com outras coisas, mas acabei voltando para o Pará, uma parte da minha vida lá em Orilândia do Norte, cidade que eu tenho muito carinho, pessoas que estão lá que eu tenho muito carinho, num projeto lá da grande mineradora, também trabalhando com obras e muita coisa. Então, enfim, esse é o resumo do pouquinho de onde vem. Uma coisa que eu posso dizer, e que eu já disse esses dias numa entrevista para o jornal lá do Sintesp, a segurança do trabalho me fez uma pessoa muito melhor. E quando uma profissão consegue fazer isso, ela traz uma grande realização para a gente. Quando uma profissão é apenas meio de vida, e ela deve ser sustento da vida, mas não apenas sustento da vida, ela se torna uma coisa enfadonha. Porque uma profissão ela tem que realizar mais do que um banco, ela tem que realizar a sua alma, ela tem que bater com as suas convicções pessoais, ela tem que trabalhar na direção das suas realizações. Então, de onde eu comecei, até onde eu vim com isso, e hoje permaneço fazendo, hoje já em consultoria, assessoria e treinamentos, eu me sinto feliz. Eu acho que a coisa que mais me realizou na minha vida foi a segurança do trabalho. Por isso eu tenho por ela uma gratidão imensa. E eu recomendo a todos que estão nessa área, aqueles que entraram nela por um piso de categoria, dinheiro sempre vai ser pouco. Qualquer pessoa pode ganhar 3. Já nós anunciamos aí na internet umas vagas offshore de 12 mil reais, e uns dizem, é pouco, realmente é pouco. Isso depende muito de cada um, mas a realização ela não tem preço. Eu me sinto um jovem de 60 anos, ainda hoje fui à rua, fui me vacinar, vi uma condição
inadequada de questão de áreas de vivência e fui batalhar por isso, porque é uma profissão, é uma paixão, é uma área que te permite seguir por muitos anos, porque gente e acidente sempre vão ser problema. Bom, eu não sei se era isso que você queria que eu gravasse, mas nós estamos aí, já chegamos ao tempo. Um abraço a todos e eu espero que isso sirva para alguém, para alguma coisa.